Meu vizinho sempre foi um sujeito esquisito. A gente se conhece há mais de 10 anos. Ele é até padrinho do meu filho mais velho. Todo mundo na região respeita ele. Trabalhador, honesto, dessas pessoas que você pode confiar. Mas sempre teve suas manias. A mais estranha delas é que ele nunca, de jeito nenhum, sai de casa nas noites de lua cheia. Inventa qualquer desculpa para não ir em festa, em reza, em qualquer lugar quando tem lua cheia. No começo achei que era só superstição, coisa de gente antiga. Mas com o tempo percebi que ele ficava diferente quando a lua ia enchendo. Mais agitado, ansioso, comendo mais que o normal, como se tivesse uma fome que não passava. Outra coisa curiosa nele é uma cicatriz que tem na testa. Uma marca em forma de cruz bem no meio. Ele sempre diz que ganhou quando era criança, caindo de uma árvore, mas é perfeita demais para ser acidente, parece feita de propósito. Nunca perguntei muito sobre essas coisas. Cada um tem seus segredos, mas tudo mudou na lua cheia do mês passado. Era uma noite clara, daquelas que dá para enxergar tudo no terreiro sem precisar de lamparina. Estava assistindo TV quando comecei a ouvir berros desesperados do meu gado. Peguei a espingarda e saí correndo para o curral. O que vi lá me deixou sem reação. As vacas corriam apavoradas, derrubando cercas. No meio delas tinha um bicho grande, do tamanho de um bezerro crescido, mas não era um animal comum. Parecia um cachorro gigante, mas às vezes ficava ereto nas patas traseiras, quase como uma pessoa. O bicho estava atacando uma novilha, rasgando o pescoço dela com os dentes. Mirei a espingarda e atirei. Acertei, porque o bicho soltou um uivo de dor e saiu correndo para o matagal que divide minha terra da do meu vizinho, deixando um rastro de sangue. No dia seguinte, ele apareceu lá em casa, coisa que raramente fazia sem avisar antes. Estava com a mão direita toda enfaixada. Quando perguntei o que tinha acontecido, desviou o olhar e disse que tinha se cortado consertando uma cerca. Ofereci café e ficamos conversando na varanda. Comentei sobre o ataque ao meu gado, disse que tinha atirado num bicho estranho. Quando falei que tinha acertado o tiro, ele ficou visivelmente tenso. Segurou a mão enfaixada com mais força e mudou de assunto. Antes de ir embora, me avisou que ia viajar, visitar um parente doente. Disse que ficaria fora uns 4 ou 5 dias. Achei estranho, porque ele quase nunca saía da fazenda. Fiquei pensando, a mão enfaixada, o jeito nervoso, a viagem repentina. Foi quando lembrei das histórias que meu avô contava, sobre homens que em noites de lua cheia viravam bichos. Dizia que não era igual aos dos filmes. Era gente normal que, por alguma maldição, se transformava. E o único sinal visível era uma cicatriz em forma de cruz, geralmente na testa. Ontem descobri que ele não tem parente nenhum fora daqui. A mentira só confirmou minhas suspeitas, e agora percebo que a lua vai ficar cheia de novo amanhã. Tranquei todas as portas e janelas da casa. Guardei a espingarda carregada com balas especiais do lado da cama. Mas no fundo sei que se ele quiser entrar, vai conseguir. Ele conhece cada canto da minha casa, sabe onde guardo as chaves reservas. E agora tenho certeza que ele sabe que eu descobri seu segredo. A lua cheia é amanhã, e pela primeira vez na vida estou com medo do meu próprio vizinho. Porque agora sei que quando a noite cai e a lua sobe no céu, ele não é mais a pessoa que conheço. Foi bem no amanhecer que vi pela primeira vez. O sol mal tinha começado a aparecer e eu estava indo verificar o gado quando notei um movimento estranho entre os animais. Não era um bezerro novo nem nenhum bicho que eu conhecesse. Era algo diferente. Consegui ver melhor quando se moveu para uma área mais clara. Era uma figura humanoide, mas não era gente normal. Estava completamente nua. E era magra demais, como se só tivesse pele esticada sobre os ossos. Corria de 4, como um animal, mas de vez em quando se levantava nas patas traseiras, ficando ereto como uma pessoa. A pele
Tinha uma cor cinza esbranquiçada, como se nunca tivesse tomado sol. Não tinha cabelo nenhum, nem sobrancelhas, nada. E não dava para dizer se era macho ou fêmea, porque não tinha nenhuma característica sexual. Mas o pior eram os olhos, grandes demais para o rosto, completamente pretos, sem parte branca e sem pálpebras, nunca piscavam. Naquele dia, vi só um. Tentei me aproximar, mas sumiu correndo e se enfiou num buraco debaixo do curral. Um buraco que eu tinha certeza que não existia antes. 3 dias depois, vi mais. Eram 5 criaturas iguais correndo entre o gado. Os animais não pareciam assustados, como se já estivessem acostumados com aquelas coisas. E uma semana depois, já eram 12 delas. Foi quando começaram os barulhos noturnos, gritos horríveis que vinham debaixo do curral. Não era som de animal conhecido. Parecia choro de criança, mas distorcido, como se estivessem sofrendo. Na primeira noite, peguei a espingarda e fui verificar, mas só ouvia os sons vindos de debaixo da terra. O gado começou a emagrecer, mesmo comendo normal. As vacas pararam de dar leite. Estava claro que tinha algo muito errado acontecendo. Uma manhã, encontrei um bezerro morto, de um jeito que nunca tinha visto. Toda a pele dele tinha sido removida, como se alguém tivesse descascado o animal com muito cuidado. Não tinha sangue, não tinha sinais de luta, só o corpo vermelho, sem pele, com os olhos abertos. Naquela noite, ouvi barulho na cozinha. Quando acendi a luz, vi uma daquelas criaturas, mas essa estava diferente. Usava algo como uma capa feita com a pele do bezerro morto, e quando me viu, não fugiu. Apenas ficou me olhando com aqueles olhos grandes e pretos, e então fez algo que gelou meu sangue. Sorriu. Um sorriso cheio de dentes humanos, brancos e perfeitos, que não combinavam com aquele corpo estranho. E falou com uma voz infantil, mas clara. Logo seremos muitos, logo teremos peles suficientes. No dia seguinte, joguei querosene em todos os buracos que encontrei no curral e toquei fogo. Ouvi os gritos de novo, mais altos, mais desesperados. O fogo queimou o dia todo. Achei que tinha acabado com eles. Mas ontem à noite ouvi minha filha pequena conversando no quarto dela. Quando perguntei com quem falava, ela disse: com os amigos pelados, eles disseram que vão me dar uma pele nova, igual a deles. Olhei para o armário aberto e não vi nada. Mas tenho certeza que ouvi um risinho baixo vindo lá de dentro. E agora, toda noite, coloco uma cadeira travando a porta do quarto dela e durmo com uma arma do lado da cama, esperando. Porque sei que eles estão esperando também. Tudo começou com os cachorros. Sempre tive 5 vira-latas na fazenda, bons cães de guarda. De repente, eles começaram a latir todas as madrugadas, sempre por volta das 3. E sempre apontando para o mesmo lugar, o pasto grande além do curral. Nas primeiras noites, levantava preocupado, achando que podia ser ladrão de gado. Pegava a lanterna, ia até a varanda e apontava para o pasto, mas só via uma névoa estranha, baixa, cobrindo o chão. Era estranho, porque estávamos no auge da seca, sem umidade nenhuma no ar. Não fazia sentido ter neblina. Depois de semanas aguentando os latidos, já tinha me acostumado. Até que numa noite, os cachorros pararam de latir de repente. Um silêncio absoluto tomou conta de tudo, e isso me deu mais medo que os latidos. Peguei a espingarda e a lanterna e saí para ver o que estava acontecendo. Os cachorros estavam todos encolhidos debaixo da varanda, tremendo, sem fazer um único som. Apontei a lanterna para o pasto e foi quando os vi pela primeira vez. Eram 3 figuras paradas no meio do pasto, perfeitamente alinhadas, uma ao lado da outra. Mesmo de longe dava para ver que eram altas demais para serem pessoas normais, deviam ter uns 3 metros de altura.
Usavam o que pareciam ser ternos escuros, como executivos de empresa grande. O estranho é que as roupas estavam completamente encharcadas, pingando água, como se tivessem acabado de sair de um lago. E isso não fazia sentido nenhum no meio daquela seca que já durava meses. Tomei coragem e me aproximei, com a espingarda preparada. Quando cheguei mais perto e apontei a lanterna diretamente neles, quase larguei tudo e saí correndo. O que vi não eram pessoas. A pele deles parecia esticada demais sobre estruturas ósseas que não eram humanas. Era como se alguém tivesse colocado uma máscara mal ajustada, feita de pele humana. Os olhos eram grandes e redondos, sem expressão nenhuma. Não tinham sobrancelhas e a boca era apenas uma linha horizontal no rosto. Quando perceberam minha luz, as 3 figuras viraram a cabeça na minha direção ao mesmo tempo, em sincronia perfeita, como máquinas. Não moveram o corpo, só a cabeça. E então abriram aquelas bocas. Abriram tanto que a pele ao redor parecia que ia rasgar. Os sorrisos iam quase de orelha a orelha, mostrando fileiras de dentes pequenos e pontudos. Joguei a lanterna e corri de volta para casa. Na manhã seguinte, encontrei uma cena horrível no pasto. 43 animais mortos, todo o meu gado, os cavalos e até os cachorros. Todos com cortes perfeitos, como de cirurgião no abdômen. E todos vazios por dentro, como se alguém tivesse removido cada órgão com precisão médica. No chão lamacento do pasto, só aquela parte estava úmida, o resto continuava seco. Encontramos pegadas de sapatos sociais que iam até o meio do campo e simplesmente terminavam, como se quem estivesse andando tivesse desaparecido no ar ou levantado voo. Uma semana depois, meu vizinho mais próximo, a uns 12 quilômetros daqui, foi encontrado morto da mesma forma que os animais, com um corte perfeito no abdômen e completamente vazio. A seca continua castigando a região, mas toda noite a névoa aparece no pasto. E agora, quando a lua está clara, consigo ver 3 sombras altas e magras se movendo na névoa, sempre olhando na direção da minha casa. Tenho certeza que estão esperando o momento certo para completar o que vieram fazer. No centro da minha propriedade tem uma figueira enorme, centenária. É a maior árvore da região, impressionante mesmo. Mas desde o primeiro dia, percebi que os trabalhadores evitam passar perto dela depois do pôr do sol. Dão voltas maiores só para não chegar perto. No começo, achei que era só superstição boba de gente do interior. Um dia, organizando uns documentos antigos da propriedade, encontrei recortes de jornais amarelados dos anos 30. Falavam de uma revolta de trabalhadores rurais na região que foi violentamente reprimida. Os líderes foram enforcados numa árvore da fazenda. Gelei quando percebi que era a mesma figueira que está lá até hoje. Aquela descoberta mudou meu jeito de olhar para a árvore, mas ainda assim não acreditava em assombrações. Até aquela noite. Estava tomando um café na varanda quando ouvi vozes de homens vindo da direção da figueira. O estranho é que não tinha ninguém trabalhando àquela hora. Peguei uma lanterna e fui ver. Enquanto me aproximava, comecei a distinguir algo que nunca tinha notado antes. Dos galhos enormes da figueira pendiam cordas, várias cordas de enforcamento, balançando levemente. O problema é que a noite estava sem vento nenhum. Continuei andando, fascinado e horrorizado ao mesmo tempo. Quanto mais perto eu chegava, mais as cordas se moviam. De repente, quando estava a uns 10 metros da árvore, todas as cordas pararam de se mexer simultaneamente. Senti aquele arrepio na nuca. A sensação de ser observado. Quando me virei, meu coração quase parou. Ali, formando um semicírculo atrás de mim, estavam uns 8 homens. Usavam roupas de trabalhadores rurais antigas, desbotadas. Todos tinham marcas escuras e profundas no pescoço, como sulcos deixados por cordas. E os olhos deles estavam esbugalhados, saltados, como ficam os de quem morre enforcado.
Eles não falaram nada, apenas me encaravam. Então, como se tivessem combinado, todos levantaram o braço direito ao mesmo tempo e apontaram para um lugar específico embaixo da figueira. Não sei quanto tempo fiquei ali paralisado, olhando aquilo, mas acabei desmaiando de medo. Acordei de manhã, caído perto da árvore. Olhei para o ponto que os enforcados tinham apontado e notei que a terra ali parecia ter sido mexida recentemente. Voltei com uma pá e comecei a cavar, sem contar para ninguém. Logo encontrei uma caixa de metal enterrada. Dentro tinha documentos antigos que revelavam uma história terrível. Os trabalhadores que foram enforcados naquela figueira não eram revolucionários perigosos, como diziam os jornais. Eram homens que só pediam condições melhores e um pedaço de terra que lhes tinha sido prometido. Os donos anteriores falsificaram provas, subornaram autoridades e orquestraram o assassinato deles para ficar com as terras. Desde aquela descoberta, toda noite, sempre na mesma hora, ouço batidas na porta dos fundos da casa. Quando abro, estão sempre lá. Os mesmos homens com suas marcas de enforcamento no pescoço, parados em silêncio. E cada um deles segura uma corda trançada nas mãos. Nunca falam nada, nunca entram. Apenas ficam ali, me olhando, como se esperassem que eu entendesse o que querem. Acho que sei o que eles esperam. A verdade sobre o que aconteceu precisa vir à tona. As terras que herdei foram tomadas com sangue, e esses homens não vão descansar enquanto a justiça não for feita. A seca castigou forte esse ano. O poço principal da fazenda secou completamente e a gente estava desesperado. Foi quando lembrei da cisterna antiga que meu pai tinha mencionado. Ficava num canto afastado do terreno, coberta por tábuas velhas e quase escondida no meio do mato. Chamei 2 ajudantes e fomos lá ver se ainda tinha água. Tiramos as tábuas podres e jogamos uma pedra para ver a profundidade. O barulho indicou que tinha bastante água lá embaixo. Um dos rapazes desceu por uma escada de corda com uma lanterna. Não demorou 5 minutos e ele gritou pedindo para subir urgente. Quando saiu, estava pálido, tremendo. Falou que tinha achado algo estranho no fundo. Descemos a lanterna de novo e apontamos para o lugar que ele indicou. Foi aí que vi. Era um crânio pequeno, claramente de criança, meio enterrado na lama do fundo. Chamei a polícia imediatamente. Vieram, fizeram perícia e, além daquele primeiro crânio, acharam mais 6 esqueletos de crianças. Todos pequenos, provavelmente entre 5 e 10 anos. A investigação descobriu que nos anos 40 funcionou um orfanato na propriedade. A casa principal era o orfanato dirigido por um homem da família que morava aqui antes. Acabaram arquivando o caso como achado histórico, por falta de provas concretas de crime. Selaram a cisterna com concreto e as coisas voltaram ao normal. Pelo menos foi o que achei. Umas semanas depois, comecei a ouvir vozes de crianças vindo da direção da cisterna, mesmo ela estando completamente fechada. Falei com minha esposa, mas ela disse que devia ser o vento nas árvores. Uma noite, estava dormindo sozinho. Minha esposa tinha viajado, quando senti algo gelado me tocando. Abri os olhos devagar e quase gritei de pavor. Em volta da minha cama tinha 7 crianças paradas me olhando, todas pequenas, com roupas antigas e completamente encharcadas. A pele delas era azulada, inchada, como de alguém que ficou muito tempo na água. E os olhos eram só buracos vazios, negros, mas que de alguma forma pareciam me encarar. Uma das crianças, a que parecia mais velha, segurava um papel molhado e podre. Consegui ler o que estava escrito. Ele nos jogou aqui. As crianças não falavam nada, só ficavam paradas, me observando. Água pingando dos seus corpos, formando poças no chão. No dia seguinte, fui até os arquivos municipais. Depois de muito insistir, um funcionário antigo me mostrou documentos sobre o orfanato. Foi quando descobri.
O antigo diretor do orfanato era da mesma família que vendeu a fazenda para o meu pai. Na foto desbotada, reconheci o mesmo olhar severo que vi em alguns retratos antigos na casa. Não contei para ninguém o que descobri, nem sobre as crianças que aparecem no meu quarto. Mas elas voltam toda noite, sempre molhadas, sempre com aqueles olhos vazios. E a cada noite estão um pouco mais perto da minha cama. Não sei o que querem de mim, o que tem a ver com algo que aconteceu tantos anos atrás, mas tenho medo de descobrir quando finalmente me alcançarem. A gente se mudou para essa fazenda antiga faz uns meses. Era um sonho antigo da minha esposa ter um lugar tranquilo, longe da barulheira da cidade. No começo estava tudo bem, a casa é grande, o ar é limpo. Mas logo as coisas começaram a mudar. Umas 3 semanas depois de nos mudarmos, acordei de madrugada e percebi que minha esposa não estava na cama. Encontrei ela na cozinha, parada perto da janela, olhando para o nada. Quando perguntei o que estava fazendo ali, ela disse que tinha ouvido um bebê chorando e tinha vindo ver. Falei que devia ser impressão dela, que não tinha nenhuma criança morando por perto. No dia seguinte ela não lembrava de nada, mas isso começou a se repetir. Quase toda madrugada ela levantava e ia para a cozinha, sempre falando do bebê que chora. E eu nunca ouvia nada. Com o passar das semanas, minha esposa foi mudando. Sempre foi uma mulher forte, cheia de vida, mas agora estava ficando cada vez mais magra, pálida, com olheiras fundas. O estranho é que ela comia bem, tinha apetite, mas mesmo assim parecia que estava definhando. Quando perguntava se estava doente, dizia que só estava cansada por causa do bebê que não deixa dormir. Quando sugeri voltarmos para a cidade, ela ficou nervosa. Disse que agora aquela era a nossa casa, que o bebê precisava dela. Aquilo já estava me assustando. Que bebê? Perguntei para o vizinho mais próximo se conhecia alguma história sobre a fazenda, se tinha acontecido alguma tragédia ali. Ele ficou desconfortável e desconversou, mas deu para perceber que estava escondendo algo. Ontem à noite decidi descobrir o que estava acontecendo. Fingi que estava dormindo quando ela levantou na madrugada. Esperei um pouco e fui atrás dela, andando nas pontas dos pés pelo assoalho antigo que rangia. O que vi na cozinha vai me assombrar para o resto da vida. Minha esposa estava sentada numa cadeira, conversando com o nada como se tivesse alguém ali. Tá com fome de novo? A mamãe tá aqui, a mamãe vai cuidar de você. Ela balançava os braços como se ninasse uma criança. Mas não tinha nada ali. Pelo menos nada que eu pudesse ver. Fiquei paralisado quando ela abriu a parte de cima do vestido e ofereceu o seio a algo invisível. E então, o seio dela. Parecia que algo estava sugando. Dava para ver o bico se esticando, como se um bebê estivesse mamando com força. Na pouca luz da lua que entrava pela janela, vi que a pele ao redor do bico estava toda roxa, com marcas como se algo tivesse mordido ou sugado com muita força. Voltei correndo para o quarto e me enfiei debaixo das cobertas, tremendo. Quando ela finalmente voltou, seu corpo estava gelado quando se deitou ao meu lado. Sussurrou no meu ouvido, tão baixo que quase não ouvi. Ela disse que você será o próximo pai. Agora não sei o que fazer. Não posso abandonar minha esposa, mas algo está se alimentando dela toda noite. E o pior é que ultimamente, nas madrugadas, tenho começado a ouvir um choro fraquinho, como de um bebê, vindo de dentro das paredes da casa. Acordei com um barulho que gelou meu sangue. Um grito agudo, desesperado vindo do galinheiro. Pulei da cama ainda no escuro. O sol nem tinha aparecido. Na hora só consegui pensar. As galinhas. Saí correndo sem nem calçar chinelo. Quando cheguei no galinheiro, parecia que um vendaval tinha passado por ali. A tela toda rasgada, madeiras quebradas e minhas galinhas.
Só tinha sobrado penas e sangue espalhados por todo lado. Não foi um bicho querendo se alimentar, quase não tinha carne e comida. Foi algo matando por pura maldade. Enquanto olhava aquela destruição, notei umas marcas estranhas no chão úmido da geada da manhã. Elas começavam como pegadas de gente, de pés descalços, mas depois iam mudando, como se os pés fossem virando patas na medida em que avançavam. As últimas marcas já eram de um bicho grande, com garras fundas na terra. Lembrei das histórias que meus avós contavam sobre um tipo de caçador que aparece nas noites de lua. Diziam que era um homem amaldiçoado, que não consegue controlar a transformação. Sempre achei que era só história para assustar criança, mas olhando aquelas pegadas que se transformavam, comecei a pensar diferente. Resolvi preparar uma armadilha. A lua ia ficar cheia na noite seguinte. Peguei a espingarda velha do meu avô e umas balas especiais que ele guardava numa caixinha de madeira. Para certas coisas que andam de noite, só isso resolve, ele dizia. Me escondi num canto que dava para ver tanto o galinheiro reconstruído quanto a casa onde minha família dormia. A noite foi passando devagar. Já estava quase cochilando quando ouvi um galho quebrar. Fiquei alerta, com o dedo no gatilho. O que veio depois me deixou gelado. Um uivo que não era de cachorro, não era de lobo, não era de nada que eu conhecesse, e vinha da direção da minha casa, onde minha família dormia. Corri desesperado, com o coração na boca. A porta dos fundos estava aberta, mesmo eu tendo certeza que tinha trancado tudo. Entrei na casa escura, tremendo, e ouvi um barulho vindo do quarto das crianças. Nunca corri tão rápido. Abri a porta pronto para atirar, mas não tinha nada lá. As crianças dormiam tranquilas. Fui para o meu quarto procurar minha esposa, mas ela não estava na cama. A janela balançava aberta com o vento da noite. Foi quando ouvi outro uivo, agora vindo do quintal. Olhei pela janela e vi uma coisa que vai me assombrar para o resto da vida. Uma criatura alta, coberta de pelos, mas que andava meio como gente, meio como bicho. E ao lado dela, de camisola branca e com um olhar vazio, estava minha esposa. Na luz da lua, a criatura virou a cabeça na minha direção e por um segundo, naqueles olhos selvagens, reconheci algo familiar. Entendi então que o perigo não vinha de fora, mas de muito mais perto do que eu imaginava. Era umas 4 da manhã quando saí para conferir os bezerros. Tava com essa sensação estranha desde cedo, sabe? Os animais inquietos, mugindo fora de hora. Na roça a gente aprende a perceber quando algo não tá certo. O céu estava escuro, sem lua, só com aquela luz fraca da lâmpada do curral que mal clareava o chão. Tava contando os bezerros, checando se estava tudo bem, quando senti um calafrio na espinha. Aquela sensação de que tem alguém te observando. E aí veio aquele bafo quente na minha nuca. Um cheiro que nunca tinha sentido antes, nem de bicho, nem de gente. Algo podre, antigo. Fiquei paralisado, sem conseguir me virar. Um dos bezerros começou a berrar de um jeito desesperado que nunca tinha ouvido antes. Quando finalmente tomei coragem e me virei, quase caí para trás. Encostado na trave do curral tinha uma coisa. Não sei nem como descrever direito. Parecia um homem, mas não era. Era magro demais, os ossos aparecendo debaixo de uma pele cinzenta, ressecada. O pior eram os olhos, completamente pretos, sem parte branca como 2 buracos fundos no rosto. E na cabeça tinha 2 chifres pequenos, retorcidos, saindo direto da testa. Não conseguia me mexer enquanto olhava aquilo. A criatura abriu a boca cheia de dentes pontudos e falou com uma voz que parecia rasgar o ar. Eles serão meus. E olhou para os bezerros. Mas não era só isso que ele queria. Dava para sentir. Era algo mais. Consegui finalmente reagir e saí correndo em direção da casa como nunca corri na vida. Enquanto corria, comecei a ouvir um som atrás de mim, cascos batendo no chão. Não era som de boi ou cavalo, era diferente, mais pesado e mais rápido. Entrei em casa tropeçando e tranquei tudo.
Fiquei ouvindo aquele som de cascos rodeando a casa por um tempo que pareceu não acabar mais. Quando o sol começou a nascer, tomei coragem e fui até o curral com meu tio. 2 bezerros tinham sumido. Procuramos por todo canto e nunca achamos. No chão, perto de onde tinha visto a criatura, tinha umas marcas que não eram de nenhum animal que conhecemos. O povo mais velho da região diz que existe uma criatura antiga nessas terras, mais velha que os primeiros fazendeiros. Dizem que de tempos em tempos ela vem cobrar seu tributo. Não sei o que era aquilo, mas não era desse mundo. Agora nunca mais. Vou sozinho ao curral antes do amanhecer. E rezo todas as noites para que aquela coisa não volte para levar mais do que apenas bezerros. Já faz umas 5 semanas que isso começou. Todo santo dia, sempre às 3 da manhã em ponto, aparece uma velha na varanda da fazenda. No começo, achei que era alguma moradora da redondeza com problema de cabeça, sabe? Dessas pessoas idosas que perdem a noção das coisas e saem andando sem rumo. O estranho é que a propriedade é toda cercada. Tem porteira com cadeado, cerca de arame por todo lado. Sem mais nem menos, ainda mais uma velha que mal consegue andar direito. Perguntei para os caseiros, para o pessoal que trabalha aqui, ninguém sabe como ela entra. É como se ela simplesmente aparecesse do nada. Ela sempre está vestida igual. Roupa preta comprida, tipo um vestido antigo que vai até o chão, um lenço preto cobrindo a cabeça. E sempre carrega uma vassoura de palha, dessas bem antigas que quase ninguém usa mais. Varre a varanda, varre e varre, mesmo não tendo sujeira nenhuma ali. E enquanto varre, fica murmurando umas palavras que não dá para entender, parece até outra língua. Nas primeiras noites, só fiquei observando pela janela. Tinha medo de sair, de falar com ela. Quem em sã consciência ia querer conversar com uma velha estranha que aparece na sua casa de madrugada, né? Vendo ela fazer sempre a mesma coisa, a curiosidade foi maior que o medo. Numa dessas noites, tomei coragem. Esperei dar 3 horas, vi quando ela apareceu na varanda com a vassoura e saí. Levei um copo d'água. Pensei que talvez ela estivesse com sede e que podia ser uma forma de começar uma conversa, entender o que ela queria ali. "A senhora aceita um pouco de água?" Perguntei, estendendo o copo. Ela parou de varrer na hora. Estas para mim, imóvel mesmo. Foi quando comecei a sentir um frio na espinha. Aí ela começou a virar a cabeça, bem devagar, só a cabeça, sem mexer o corpo. Quando finalmente olhou para mim, quase deixei o copo cair. Aquilo não era um rosto normal, era como um crânio, sabe? Mas não totalmente um crânio, porque ainda tinha pele. Uma pele amarelada, ressecada, esticada em cima dos ossos, como um couro velho que secou no sol. Lábios, só aquela pele seca colada nos ossos. E os olhos, meu Deus, os olhos eram fundos, opacos, como se não tivessem vida nenhuma. Fiquei paralisado olhando para ela. Foi quando ela abriu a boca, um buraco escuro no meio daquela pele esticada, e falou: "Ainda não é sua hora, mas continuo esperando." A voz dela era rouca, seca, como folhas secas sendo pisadas. Não sei como, mas consegui voltar para dentro de casa, da noite, com medo dela tentar entrar. Quando o sol nasceu, saí para ver se encontrava algum sinal dela, mas não tinha nada. Era como se ela nunca tivesse estado ali. Foi quando notei algo estranho dentro de casa. Todos os espelhos estavam quebrados. Todos eles, o do banheiro, o da sala, até aquele pequeno que fica na cômoda do quarto. E o mais arrepiante, em cada pedaço quebrado tinha marcas de dedos, que deixaram um pó amarelado no vidro como terra de cemitério. Troquei os espelhos, claro. Comprei novos, instalei. Mas toda manhã depois da visita dela, amanhecem quebrados do mesmo jeito, com as mesmas marcas de dedos. E tem mais uma coisa que está me deixando apavorado. A cada noite, ela aparece mais perto do meu quarto. No começo, ficava só na varanda. Depois, começou a aparecer na sala.
Na semana passada, a vi no corredor que dá para os quartos. Noite, ela estava parada na porta do meu quarto, com aquela vassoura na mão, me olhando com aquelas órbitas vazias. Hoje, estou escrevendo isso e são quase 3 da manhã. Tô cansado, mas com medo de dormir, porque sei que se eu dormir, ela vai aparecer de novo. E acho que hoje ela não vai ficar só na porta. Acho que ela vai entrar, vai chegar perto da minha cama. O que ela quer comigo? Porque disse que não era minha hora ainda, mas que continua esperando. Rangido da vassoura no chão. Ela chegou. Consigo ouvir aquele murmúrio incompreensível. Está mais perto, mais perto. Meu Deus, acho que ela está bem do lado da minha cama agora. Não consigo me mexer, não consigo gritar. Só ouço a vassoura arrastando no chão e aquela voz seca. Agora sim é sua hora.